Então, nosso objetivo aqui é aprender como que a gente encontra os divisores positivos de um número natural. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou frisando essa palavrinha linda, maravilhosa de positivo. Já põe aí, né? Circula, marca texto, né? Uma purpurina, que isso aqui vai fazer diferença em alguns momentos na nossa vida, tá? Então, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. Então, nosso objetivo aqui é achar quais eles são, ok? Então, imagina que eu precisasse achar quais são os divisores do número 30, por exemplo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, nós vamos chamar aqui esses divisores do número 30, nós vamos representar pela letra D, tá? Só para ficar mais fácil pra gente. Então, eu quero saber quais são eles. Se eu tenho um número pequenininho, como é no caso do 30, eu poderia fazer usando só a minha cachola. Então, eu poderia falar assim, quem são os divisores do número 30? Então, vamos lá. Ou seja, eu estou perguntando quais são os divisores que geram, né? Quais são os números que geram uma divisão exata. Lembra disso aí. Então, o número 30, ele é divisível por 1? Sim. É divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Sim. É divisível por 4? Não. Apesar da gente não estar fazendo a conta, mas é como se a gente fizesse assim, ó. 30 por 1 vai dar 30, sobra resto 0. 30 por 2 dá 15, sobra resto 0. 30 por 3 dá 10, sobra resto 0. Quando eu venho cá e faço assim, ó, 30 por 4, 30 por 4 dá, fugiu 7, que dá 28, sobra resto 2. Então, aqui eu tenho uma divisão exata e aqui eu tenho uma divisão não exata. Então, a princípio, para eu achar quais são os divisores de número, eu deveria fazer isso para todos eles, ok? Beleza, então não é por 4. 30 é divisível por 5? É. 30 é divisível por 6? É. 30 é divisível por 7? Que é, ó, 30 por 5, 6. 30 por 6, 5. É divisível por 7? Não dá uma divisão exata. É divisível por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Sim. Por 11, 12, 13, 14, 15? Sim. E o próximo vai ser o próprio 30. Então, é como se a gente continuasse isso aqui, ó, até chegar no 30 dividido por 30, quociente 1, resto 0. Então, é como se eu testasse lá por todos os números menores que 30. Então, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o 30, beleza? É claro, gente, que na prática é viável fazer isso aqui? Claro que não, né, gente? Porque haja tamanho. Mas o que tá por detrás disso aqui é isso. Beleza. Com isso, a gente encontrou todos os divisores positivos do número 30. Então, aqui eu tenho divisores positivos de 30. Fechou? Beleza. Tá, só que acontece o seguinte. Imagine que eu te pedisse a mesma coisa, só que agora eu te pedisse os divisores positivos, por exemplo, de 1250. Vou até um pouquinho longe, menos, né? Se eu te pedisse, por exemplo, os divisores positivos de 105, e aí? Será que a gente conseguiria fazer desta forma, sim, intuitiva? Não, né, gente? Então, essa maneira que eu fiz, ela só funciona quando eu tenho um número pequeno e é um número que a gente conhece. Ou seja, é fácil para a gente, é o nosso pré-requisito, é a nossa bagagem matemática. A gente pensar que 30 dividido por 5 dá exato é quase que instantâneo. 30 dividido por 7 a gente nem faz a conta, a gente já sabe que não dá uma divisão exata. Então, existe uma regra, um algoritmo matemático para a gente calcular isso aqui? Sim. Então, vamos agora fazer a mesma questão, porém usando quem? A regrinha. Beleza? Ou seja, qual que é o algoritmo que a gente tem, para quem não, né, Cássia, o que é esse negócio de algoritmo? Gente, é como se fosse assim, a regra mesmo. Os passos que a gente tem que seguir para encontrar os divisores positivos de um número natural. Fechou? Então, acompanha comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o número 30 e vou fatorar.
beleza? Então, pego o número 30 e vou fatorar. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Ponto. Na parte direita da minha fatoração, eu vou fazer um quadrinho, mais ou menos assim. Então, na parte direita da fatoração, eu vou fazer um quadrinho. Neste quadrinho, eu vou colocar os divisores, da seguinte forma. Na parte direita superior, ou seja, no primeiro quadrinho, eu coloco o número 1. Gente, concorda que o número 1 é o menor divisor positivo? Sim ou não? Então, quando a gente fala em divisor positivo, o número 1 é o menor. Cassinha, eu achava que era o 0. Filho, deixa de ser doido. O 0 não é divisor de ninguém. Eu não posso ter uma divisão por 0, né? Então, naquele cantinho lá, eu vou colocar os divisores positivos. Então, primeiro, comecei com o número 1, que é o menor dele. Como é que eu vou achar os demais divisores? Eu vou pegar cada fator aqui e multiplicar pelos divisores anteriores. Então, para eu achar os novos divisores, eu vou pegar cada fator e multiplicar pelos divisores anteriores. Então, olha aqui, ó, 2 vezes 1, 2, então já foi. 3 vezes 1, Cassinha sempre começando do 1? Sempre. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, então já foi. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Repare, gente, que aqui eu comecei no menor divisor positivo possível, que é o número 1, e parei no maior divisor possível, que é o 30. Então, comecei no menor e parei nele mesmo, que é o maior possível. Fechou? Beleza. Vamos conferir, ó. 1, 2, 2, então tá tudo aqui, ó. O 1 tá lá, o 2 tá aqui, ó. 1, 2, o 3 tá aqui, 3 tá aqui, 6 tá aqui, 6 tá aqui, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 30 e 30. Então, ok, tive sucesso, beleza? Então, resumindo, quando o número é pequeno, eu posso fazer assim? Posso, por sua conta e risco, porque se você esquecer qualquer elemento aqui, mãozinha do tchau. Qual que é a forma mais segura de achar os divisores? Usando o algoritmo, porque querendo ou não, eu estou usando uma regra, estou usando passos, então teoricamente eu não fico à mercê da minha memória, se eu esqueci ou não alguém aí, fechou?